Quando esse fracassado sem futuro se vê invocado para outro mundo, ele precisa encontrar uma forma de ganhar dinheiro rápido ou morrerá de fome. Esse é um tipo de Isekai que nunca vimos antes. Bem, talvez essa parte seja mentira. A história começa com Takeru Kamashiro, um assalariado comum, de aparência desagradável e vida mais entediante impossível. A rotina dele era simples: acordar, ir trabalhar, voltar para casa, assistir ao noticiário chato na TV, dormir e repetir. No entanto, em uma noite em particular, enquanto Takeru assistia televisão, ele foi subitamente surpreendido por uma oportunidade de fazer algo realmente interessante, oferecida por ninguém menos que o deus responsável pelo sistema solar. Esse deus lhe mostra um planeta chamado Emidaias, que aparentemente sofre com o problema de civilizações que sempre acabam perecendo. Como o deus é encarregado do planeta Musas, é seu dever ajudar aquele mundo a prosperar, mas, como uma entidade cósmica, ele não pode agir diretamente. Por isso, deseja que Takeru se torne o novo Messias de Midaias, guiando-o até a grandiosidade. Ao ouvir o plano, Takeru entra em desespero, já que não passa de um assalariado comum sem nenhum talento especial. Ele chega até a mencionar que precisa voltar ao trabalho, ou seria demitido pelo chefe, mas o deus logo revela que no momento em que trouxe Takeru a essa dimensão, ele já havia morrido no mundo real. Se recusasse essa chance, sua alma simplesmente desapareceria para sempre. Essa revelação deixa Takeru em choque, mas depois de se acalmar percebe que não tem outra escolha além de aceitar. Uma vez que concorda, o deus concede a ele alguns poderes especiais antes de enviar ele para Medias. Primeiro, adiciona magia aos atributos de Takeru, maximizando sua mana, e pergunta se há algo mais que ele gostaria de ter. Takeru, como um homem de pensamentos questionáveis, cogita pedir um harém. O deus lê suas intenções e garante ao degenerado que, em sua jornada, encontrará muitas beldades e terá a oportunidade de conquistar elas. Além disso, concede-lhe uma habilidade de busca especial. E, depois de adicionar outras capacidades convenientes, como conhecimento universal de idiomas, resistências variadas e até uma bolsa mágica para carregar seus pertences, o deus simplesmente o despacha de forma abrupta, sem sequer uma despedida adequada. Quando Takeru abre os olhos, percebe que está sentado ao lado de uma árvore em uma floresta exuberante. Ele se levanta e a primeira coisa que lhe ocorre é procurar algum lugar onde haja pessoas. Depois de vagar pela floresta por um tempo, avista uma aldeia ao longe. Desde que chegou, não comeu nada, então a fome começa a apertar. No entanto, ele não tem certeza se alguém estaria disposto a lhe dar comida de graça. Nesse momento, lembra-se da habilidade de busca que o deus lhe concedeu, que poderia ajudar ele a coletar materiais para vender e assim ganhar dinheiro. Animado, grita em voz alta: ativar magia de busca. Para sua vergonha, nada acontece, o que o faz se perguntar se lançou o feitiço errado. Relutante, escreve as palavras em japonês no chão e dessa vez funciona. Diversos sinais holográficos aparecem próximos de objetos trevos, diamantes, corações indicando a localização dos materiais. Takeru utiliza a função de análise em um dos itens e recebe informações detalhadas. Por exemplo, o sistema mostra que a erva do luar é uma flor amarela que floresce sob a lua crescente, classificada como Rank B em raridade. Por ser rara, Takeru a coleta e a guarda na bolsa mágica. Depois, sai recolhendo outros materiais, mas a maioria se revela de baixo valor. Ele então percebe que o símbolo de trevo corresponde a flores e ervas, o coração a itens de vida e o diamante a minerais e rochas. Agora que está preparado, dirige-se à aldeia para vender seus itens e encontra Marlo, o guarda da entrada, a quem se apresenta como um viajante errante. Por ser alto, o guarda pergunta se ele é um cavaleiro ou espadachim, mas Takeru explica que é apenas um comerciante coletor de materiais. Marlo, curioso e interessado, o leva até a loja geral. Enquanto caminham, Takeru cumprimenta os aldeões, corando de vergonha diante dos olhares curiosos. Ao entrar na loja, mostra seus itens ao comerciante, que fica impressionado. Julgando que Takeru é especialista em coleta, o lojista pede que ele traga minério de Maitio de uma montanha próxima. Além disso, compra tudo o que ele havia trazido por 300 mil reives, o equivalente a 20 mil dólares. Takeru mal consegue acreditar que ficou rico tão rápido, mas sua ganância fala mais alto. Com fome de mais conquistas, aceita o trabalho, mesmo sabendo dos riscos que enfrentará em sua jornada até a montanha. Mas antes de seguir para as montanhas, Takeru decide descansar por uma noite e se hospeda em uma estalagem local. No quarto da pousada, uma criada aparece, oferecendo o serviço de quarto, mas lhe dá a má notícia de que não havia banhos disponíveis ali, já que apenas a nobreza podia se dar a esse luxo. Takeru, porém, encontra uma solução alternativa para se limpar usando magia de purificação, que instantaneamente deixa seu corpo limpo. Ainda assim, ele se sente insatisfeito, afinal, nada no mundo pode superar um bom e demorado banho. Quando recebe sua primeira missão naquela cidade estranha, resolve cumprir ela.
Durante o caminho, ativa sua habilidade de busca para localizar itens preciosos e, claro, não perde a chance de coletar tudo o que encontra. Sua jornada o leva até a chamada Floresta das Árvores Brancas, mais conhecida como a Floresta dos Dragões Antigos. Pouco a pouco, ele começa a se acostumar com essa nova vida e, mais uma vez, usando sua habilidade, percebe o símbolo de diamante. Era a primeira vez que via tal sinal, e isso só podia significar que havia algo valioso. Sem pensar duas vezes, se lança pelas folhas para investigar e acaba encontrando um corpo em decomposição. Assustado pela cena desagradável, ele imagina que aquele guerreiro deve ter morrido em combate. Ainda assim, decide se aproximar novamente e acaba encontrando um amuleto de família ao lado do corpo, um item sem classificação. Mesmo assim, pega o objeto e descobre que dentro dele havia uma carta. A mensagem era da irmã do guerreiro, agradecendo tudo o que ele havia feito pelo pai doente e implorando para que voltasse para casa, custasse o que custasse. Infelizmente, aquele homem nunca mais voltaria. O mínimo que Takeru podia fazer naquela situação era dar-lhe um enterro digno. Assim, ele cava uma cova, enterra o guerreiro e faz uma breve oração em sua memória. Antes do pôr do sol, encontra um local seguro para dormir. Usa magia de barreira para se proteger durante a noite e, com as pedras coletadas, acende uma fogueira. Mistura algumas folhas em uma panela improvisada e prepara a sua primeira refeição naquele mundo, um prato que apelida de Sopa de Takeru. Para sua surpresa, o sabor é ótimo, o que o deixa feliz. No dia seguinte, continua a jornada, aproximando-se da saída da floresta. No caminho, ele usa novamente sua habilidade de busca para encontrar mais itens especiais, mas se surpreende ao não localizar nenhum minério, como lhe haviam dito, nem monstros, como também fora alertado. Intrigado, pensa se as criaturas poderiam estar fugindo por causa do seu cheiro, mas conclui que, se isso o mantivesse seguro, era até uma vantagem. Animado com a ideia de chegar logo às montanhas, começa a correr em direção ao fim da floresta. Porém, para seu espanto, encontra uma fenda imensa entre as montanhas e, sem estar preparado, não consegue frear a tempo, acabando por cair. Em pânico, invoca todos os tipos de magia que conhece na tentativa de voar e, por sorte, consegue pousar em segurança dentro de uma caverna. Usando sua habilidade de busca, descobre que o local está repleto de minérios e começa a recolher eles. Contudo, percebe que ainda não encontrou o verdadeiro objetivo de sua missão, o minério de Mytil. Ao reforçar sua habilidade, finalmente detecta a presença de Mithril. Antes que consiga se aproximar, a caverna começa a tremer. Ele lança uma magia explosiva naquela direção, espalhando os pedaços de minério para poder capturar eles. Consegue pegar alguns, mas são poucos. E, quando tenta continuar, a caverna volta a estremecer. Takeru, em vez de fugir, decide seguir adiante com sua tocha, explorando o interior da caverna ancestral. Mais à frente, encontra a água mais pura que já vira em sua vida, ainda mais valiosa naquele mundo onde nem banho era acessível. Ao tocar ela e analisar ela com sua habilidade, descobre que se tratava de água mágica subterrânea de classificação SS, o recurso mais precioso que havia encontrado até então. Ele descobre também que aquela água pertencia ao dragão ancestral do submundo, o que o faz se perguntar se a criatura realmente estava ali. Ousado como sempre, decide ficar. E, de fato, havia um dragão ali. Seu poder desperta a criatura, que ruge exigindo saber quem o havia perturbado. Mas Takeru estava tão distraído que nem ouve sua voz de imediato. Irritado, o dragão emerge em toda a sua imponência, a água respinga em Takeru, mas ele permanece firme. Percebendo a fúria do dragão, se curva em sinal de desculpas e pede perdão afinal, tinha se curvado inúmeras vezes em sua vida de assalariado e agora o fazia diante de um dragão. Ele se apresenta como humano e reforça seu pedido de desculpas por ter incomodado ele. O dragão, por sua vez, revela seu nome, Voldius, e pergunta quem era aquele homem. Para ele, a quantidade de mana de Takeru fora suficiente para despertar ele, o que indicava que seu poder estava no mesmo nível do dele, mas Takeru rejeita tal elogio. Ainda assim, Voldius, ou V, como Takeru o apelida, pede um favor. Revela que, devido à estagnação da água, seu ovo ainda não havia chocado. Então V pede que Takeru use sua mana para chocar o ovo. Em troca, revela possuir um pouco de minério de mídio e promete entregar ele a Takeru. A oferta é tentadora, ainda mais considerando o valor absurdo que tal recompensa teria. O problema é que Takeru não fazia ideia de como chocar um ovo. V o instrui a simplesmente canalizar sua mana dentro dele. Calculando que por se tratar de um ovo, poderia também aquecer ele, Takeru faz isso, mas de repente um poder estranho o envolve e o sufoca. Ele escuta a gargalhada alta de V e entra em pânico, imaginando se o dragão havia planejado aquilo apenas para matar ele. Desesperado, cai na água e começa a se afogar, furioso por ter recebido uma segunda chance de vida e ainda assim estar prestes a perecer, sem sequer conhecer de fato aquele novo mundo. Quando fecha os olhos, uma figura surge diante dele. Ele pensa que talvez seja o deus novamente, mas rapidamente percebe que não se parece em nada com a divindade que tinha encontrado antes.
A criatura comenta que, ao ver um dragão, a maioria das pessoas apenas corre ou desmaia, mas Takeru é ousado demais. Diz ainda que a simples presença dele naquele mundo já é suficiente para alterar o destino natural das coisas. Contudo, afirma que, já que Takeru deseja um parceiro fofo, ele terá exatamente isso. Takeru acredita estar morrendo e perde a consciência, mas acaba despertando algum tempo depois. Aliviado, olha em volta e encontra V. Ao mesmo tempo, escuta o som de um choro infantil e não entende por que V fala de forma estranha. De repente, um pequeno dragão salta em sua direção e começa a lamber seu corpo. Assustado e incomodado com a sujeira da criatura, Takeru o empurra para longe. V então diz para ele escolher um nome para o filhote. Depois de pensar um pouco, decide chamar ele de Black. Em seguida, V pede para que ele leve o pequeno dragão consigo, o que deixa Takeru confuso. Afinal, por que um dragão confiaria seu próprio filho a um estranho? Mas V insiste, afirmando que Takeru é forte o bastante para cuidar de Black. Comprometido, entrega a ele o minério de Miítio e retorna para as águas da caverna. Sem ter outra escolha a não ser permanecer com o pequeno dragão, Takeru o limpa cuidadosamente e pergunta se ele está pronto para começar a jornada de coleta ao seu lado. Assim, em uma terra estranha, Takeru passa a ter um novo companheiro, um dragão negro, seu primeiro verdadeiro parceiro naquele mundo. Ao sair daquela enorme caverna, a primeira coisa que Bi faz é voar um pouco. O protagonista considera que atravessar a floresta à noite pode ser muito perigoso e, além disso, está morrendo de fome. Ele conclui que o melhor a fazer é acampar ali mesmo e preparar algo para comer. Logo depois, vemos que Takeru tem acesso à água mágica subterrânea do covil do dragão ancestral. Se você está se perguntando como isso é possível, parece que Vol usou magia para conectar a caixa de objetos do protagonista diretamente com a nascente. O motivo? Essa água é extremamente vital para criar um dragão recém-nascido. V parece encantado e até oferece um pouco dessa água para o protagonista. Ele aceita e admite que é muito suave e refrescante. Em seguida, Takeru ativa uma barreira com pedras mágicas, já que, segundo lera em uma enciclopédia, essas pedras são valiosas. Ele tenta ativar um efeito para aquecer o ambiente e acaba descobrindo que consegue criar pedras mágicas com extrema facilidade. Com o fogo pronto, chega o momento de cozinhar, e dá para perceber que Takeru vem melhorando bastante suas técnicas culinárias. A surpresa é que Bi também parece com fome de comida humana. O protagonista oferece um pouco, mas o pequeno dragão acaba se queimando. Depois de aprender a comer comidas quentes, ele fica totalmente satisfeito, e Takeru se alegra por poderem comer juntos. Ele imagina como seria entediante se o dragãozinho só pudesse se alimentar de água. Então, pergunta a V se não sente falta do pai, mas o pequeno apenas o abraça, mostrando que o importante para ele é estar com o protagonista. Takeru fica comovido e percebe que V possui a bênção do dragão ancestral, um dom de classe B. Impressionado, ele ainda acredita que V precisa de orientação e disciplina para crescer, e o alerta para não fazer nenhuma besteira, mesmo sendo mais forte. Caso algo acontecesse, Voldius certamente o devoraria vivo, mas claro, V já está dormindo profundamente. Pensando bem, Takeru percebe que desejou um companheiro fofo, e isso se realizou, só que ser um dragão é algo que ele definitivamente não esperava. Ele chega a se perguntar se isso não foi uma pegadinha daquele deus. No dia seguinte, Takeru sobe até o mesmo bosque de onde havia caído por descuido. Agora, o lugar não parece mais assustador, e ele não entende o motivo. Antes, o bosque era tomado por névoa e sombras, mas agora está iluminado e bonito. Enquanto pede a V que não se afaste muito, Takeru decide aproveitar o momento para trabalhar e coletar alguns itens de classe C. Ao ativar sua habilidade de busca, percebe que há coisas muito boas por perto. Porém, V retorna assustado, e o protagonista usa sua habilidade para detectar monstros agressivos. Parece que há vários. Ele lembra que antes achava que seu Eidol espantava os monstros e se pergunta se esse efeito já desapareceu. Mesmo assim, ele não tem medo se há monstros, há lute, então está disposto a enfrentar eles. Mas ele fala cedo demais, pois aparece uma criatura de mau humor, um Rokualcon, uma ave gigante extremamente violenta e carnívora. Comparado a Vol, Takeru acha até pequeno e pensa que, por ter asas, deve dar uma boa refeição. Ele usa um feitiço de gelo para atravessar ele e pretende coletar o corpo depois.
Em seguida, aparecem outros inimigos coiotes com cauda de serpente. É a primeira vez que vê algo assim, mas, em vez de se assustar, Takeru só vê mais carne para farmar. Esse garoto vê oportunidade em qualquer problema. Ele decide usar Quick para se mover mais rápido, Reduction para deixar o corpo mais leve e Heart para dar um toque de carinho nos inimigos ao seu jeito. Parece estar se divertindo e até comenta que ter pernas longas está sendo ótimo para lutar. Com todos derrotados, chega sua parte favorita: coletar carne sem parar. Takeru acha que a coleta foi um sucesso, mas os monstros continuam surgindo. Como não pretende lutar para sempre, Bee tenta levantar ele e sair voando, mas ainda não tem força suficiente a menos que Takeru use Reduction. Com isso, eles finalmente alçam voo pelos céus. Takeru alerta que estão subindo demais e o dragãozinho, assustado, acaba soltando o protagonista. O resultado é uma queda absurda. Ele não acredita que sobreviveu e, ao abrir os olhos, vê o pequeno dragão o observando com cara de preocupação. Takeru reconhece a área é o mesmo lugar onde havia acampado. Pergunta a V a que velocidade ele estava voando, mas, obviamente, o dragãozinho não sabe responder. Mesmo assim, o protagonista lembra que ainda é humano e pede para que da próxima vez ele vá com mais calma. V parece não entender, mas Takeru diz que confia nele, o que faz os olhos do pequeno dragão brilharem. Ele pode não compreender todas as palavras, mas entende o carinho e responde com um abraço apertado de dragão. Mais tarde, o protagonista comenta que, segundo sua habilidade de busca, a aldeia de Torme fica a cerca de 1 hora de caminhada daquele local. Ele menciona que a região é formada por uma ramificação de Yggdrasil, uma árvore lendária e muito conhecida. V sopra um pouco de seu hálito carregado de mana sobre um galho, e o ramo se transforma completamente diante deles. Mesmo tentando aplicar lógica ao que vê, Takeru não entende o que acabou de acontecer. O que ele sabe é que não quer parecer um coletor com um cajado, pois acha que o faz parecer um mago exibido. De repente, um rugido aterrorizante ecoa nas profundezas da floresta, deixando ambos em alerta. Por algum motivo, V sai voando, como se quisesse guiar Takeru até algum lugar específico. Ao chegar a um grande tronco de árvore, o protagonista descobre uma elfa loira em estado deplorável. Ele pergunta se ela foi atacada por monstros, mas ela explica que não, apenas está há 3 dias sem comer nada. Takeru fica surpreso. Aquele rugido assustador que ouviu de longe era apenas o estômago dela. A elfa pede um pouco de água e ele prontamente oferece a que tem. Ela agradece, aliviada, mas seu estômago continua rugindo como um leão faminto. Takeru se lembra de que a estalagem onde ficou havia lhe dado um pouco de comida para a viagem, então ele oferece à elfa, que devora tudo em segundos. A refeição não apenas salva sua vida, mas a deixa revigorada como se tivesse recuperado forças sobre-humanas. A elfa diz que nunca provou nada tão delicioso, mas Takeru comenta que depois de tantos dias sem comer, qualquer coisa parece maravilhosa. Ele até reflete que, em situações parecidas, até um copo d'água e algumas bolachas velhas podem parecer um banquete. Voltando ao assunto, o protagonista quer entender como ela ficou sem comida, estando tão perto da aldeia. A elfa explica que saiu sem pressa e acabou esquecendo de levar mantimentos. Takeru considera essa desculpa inaceitável e a repreende, dizendo que foi uma irresponsabilidade que poderia ter matado ela. A elfa começa a se irritar, e ele comenta que ela está cheirando mal, o que o decepciona, já que sempre imaginou que elfos cheirassem a flores ou a menta. Ele chega a dizer literalmente que ela cheira a fezes, o que a deixa furiosa. É claro que, depois de dias ao relento, ela estaria com mau cheiro, mas ouvir isso tão diretamente é cruel. Ofendida, ela agradece pela ajuda, mas diz que jamais o perdoará por ter insultado ela dessa forma, e decide partir. Takeru recolhe mais alguns materiais enquanto volta para casa. Do lado de fora da floresta, Bee nota algo estranho e Takeru percebe uma carruagem vindo pela estrada. À medida que ela se aproxima, ele repara que está sendo puxada por um cavalo unicórnio especial de rank E. O cocheiro, chamado Porun, pergunta o que ele está fazendo sozinho na floresta. Takeru responde que está indo para a vila de Torme, o que deixa Porun surpreso, já que o rapaz pretende ir a pé.
Sua esposa e filhos observam o estranho com curiosidade e, ao notar o cajado nas mãos de Takeru, Porun pergunta se ele é um mago. O jovem explica rapidamente que é apenas um coletor, o que impressiona Porun, pois considera essa uma profissão rara. Ele então menciona que também está indo para Torme. Porun oferece uma carona a Takeru, mas ele recusa dizendo que é muito grande para caber na carruagem. As crianças riem de sua aparência incomum, mas o filho mais velho, Palon, insiste para que ele vá junto. Sem jeito, Takeru acaba subindo na parte de trás da carruagem. Enquanto viaja, ele se pergunta por que todas as crianças desse mundo parecem gostar tanto dele. Porun brinca com o tamanho do novo companheiro, e Takeru se desculpa mais uma vez por ocupar tanto espaço. O cocheiro ri e diz que não há problema em ajudar um morador de Torme em apuros. Ele e sua família demonstram ser pessoas gentis, o que surpreende Takeru, principalmente por ver crianças tão jovens viajando em uma jornada perigosa. A filha de Porun, chamada Yunan, lhe oferece um pequeno presente. Ao aceitar o gesto, Takeru pergunta por que a família confia tão facilmente em um estranho. O filho mais novo, Caim, explica que, se ele fosse uma má pessoa, o item mágico que possuem teria dado um alerta. Takeru percebe o pequeno sino com uma pedra mágica e pensa que também poderia fabricar algo assim. Lembrando-se de se apresentar, ele diz seu nome, e a esposa de Porun, Elisa, também se apresenta com um sorriso amigável. De repente, algo começa a se mover dentro da bolsa de Takeru Ebi, sua criatura companheira. As crianças escutam o som e ficam curiosas, mas Takeru tenta disfarçar, já que se trata de um monstro raro. Elisa, porém, comenta que é comum aventureiros viajarem com mascotes monstruosos, então ele decide deixar eles ver. Quando Bi sai, as crianças ficam encantadas. Porun e Elisa se surpreendem ao ver que ele possui um pequeno dragão, sem saber que Bi, na verdade, é um antigo dragão disfarçado. Para manter o segredo, Takeru diz que é apenas um dragão negro. A família se pergunta se ele seria um cavaleiro de dragões, mas Takeru explica que apenas chocou um ovo que encontrou por acaso. Enquanto Bi brinca com Takeru como se fosse massa de modelar, Porun fica chocado por ele ter conseguido chocar um ovo de dragão sozinho. Takeru pergunta a Elisa o quão raros são os dragões, e ela responde que mesmo cavaleiros de dragão são difíceis de encontrar, quanto mais dragões verdadeiros. Pensando em jogos que já jogou, Takeru se pergunta se também existem cavaleiros de dragão neste mundo. Mais tarde, ao anoitecer, o grupo faz uma pausa para descansar. Takeru usa suas pedras mágicas para montar uma barreira de proteção. Porun se sente aliviado por saber que não serão atacados por monstros durante a noite, e Takeru acrescenta que Bi ficará de vigia. Enquanto o pequeno dragão voa em volta, a família sente-se segura com aquele poder ao seu lado. Quando Elisa começa a preparar o jantar, Takeru se oferece para cozinhar naquela noite. Ele retira um conjunto de panelas de sua bolsa, deixando as crianças maravilhadas, achando que ele realmente é um mago. Sorrindo, ele explica que é apenas uma bolsa de armazenamento sem fundo e logo começa a cozinhar. Assim que a comida fica pronta, o aroma delicioso deixa todos animados. Takeru os convida a comer, e as crianças são as primeiras a experimentar, ficando encantadas com o sabor. Elisa elogia a comida com entusiasmo, mas Porun fica em silêncio, tremendo ligeiramente. De repente, o cocheiro levanta o rosto com lágrimas e catarro, chorando de emoção por finalmente comer uma refeição de verdade depois de tantos dias sobrevivendo apenas com carne seca. A família ri de sua reação exagerada e até Takeru não consegue conter o riso. Porun insiste que deve haver alguma magia especial na comida de Takeru, e os filhos caem na gargalhada com as brincadeiras do pai até terminarem a refeição. Após o jantar, Porun pega um violão e começa a tocar, enquanto Elisa canta, enchendo o acampamento com uma melodia suave. Takeru se junta às crianças, brincando e rindo junto com elas, sentindo uma alegria simples e sincera. Por um instante, ele se lembra de sua vida solitária na Terra e sente gratidão por ter conhecido pessoas boas naquele novo mundo. Quando a noite termina, ele põe Bi para dormir e observa o pequeno dragão adormecer. Deitado em sua cama improvisada, Takeru olha para o céu estrelado e pensa em como está feliz por ter recebido uma nova chance de viver. Na manhã seguinte, Takeru começou o dia cuidando de suas ferramentas, enquanto o comerciante e sua esposa se preparavam para partir rumo à vila. Depois do café da manhã,
seguiram viagem e não demorou muito até que o grupo chegasse aos arredores da vila de Thorne. Ao chegar ao portão principal, Takeru desceu da carruagem e agradeceu ao comerciante e à sua família por permitirem que ele viajasse com eles. O comerciante, por sua vez, também expressou gratidão por Takeru ter sido uma companhia tão agradável e se despediu antes de seguir para sua casa no interior da vila. O guarda do portão então se aproximou e comentou com Takeru que aquela família só aparecia por ali durante a primavera, passando o inverno nas cidades. Takeru achou curioso e perguntou o motivo. O guarda explicou que o comerciante vivia de vender materiais de tricô em outras regiões. Lembrando-se da expressão triste do comerciante durante a viagem, Takeru deduziu que os negócios não estavam indo bem naquela estação. Ainda assim, sentiu-se grato por poder reunir materiais com a ajuda de sua habilidade especial, seu cheat, e admitiu para si mesmo que era realmente abençoado pelos deuses. Seguindo em frente, Takeru dirigiu-se à loja do coletor Jerome para vender os materiais que havia reunido, incluindo o minério de Miethil que Jerome havia pedido para ele coletar. Jerome examinou o minério com atenção e, após um bom tempo avaliando, soltou um suspiro antes de anunciar uma grande notícia. O minério trazido por Takeru não era um simples minério de Miethil, mas sim Mi-Fio mágico. Takeru já sabia disso, pois havia misturado propositalmente minério mágico de Miethil com o minério comum, mas fingiu surpresa. Jerome, impressionado, perguntou onde ele havia conseguido algo tão raro, explicando que aquele tipo de minério era considerado lendário. A revelação deixou Takeru verdadeiramente chocado, fazendo-o perceber o quão poderosas eram suas habilidades. Sua surpresa aumentou ainda mais ao descobrir que a quantidade de minério que coletara era suficiente para conceder mais poder do que todas as pedras mágicas do país, somadas a algo extremamente sério. Fingindo modéstia, Takeru disse que apenas teve sorte, mas Jerome discordou, afirmando que ele era um prodígio nato na coleta de materiais. No entanto, o coletor também observou que Takeru parecia carecer completamente de bom senso. Desejando-lhe sucesso, Jerome recomendou que ele fosse para a cidade de Belcain, garantindo que lá encontraria informações valiosas e oportunidades para crescer. Acreditava que alguém do calibre de Tearu teria facilidade em alcançar fama e sucesso. Takeru pensou por um momento antes de concordar com o conselho. Mais tarde, naquela noite, ele retornou à estalagem e começou a ler uma enciclopédia. Descobriu que não sabia o que era uma guilda de aventureiros e, curioso, buscou aprender sobre o assunto. Após ler com atenção, decidiu que se tornaria oficialmente um aventureiro, pois assim poderia ganhar dinheiro enquanto explorava o belo mundo de Isai. Sentiu-se empolgado com a ideia de viajar até Belkin, mas não tinha pressa, ainda havia algumas coisas que desejava fazer na vila antes de partir. Na manhã seguinte, levou a carne dos monstros que havia abatido na floresta para um açougueiro cortar, e com os ingredientes resultantes, organizou um grande banquete noturno para os moradores. No dia seguinte, saiu para coletar mais ervas nas redondezas e decidiu que partiria da vila no dia seguinte. Visitou então a loja de uma senhora para comprar temperos, e ao saber que ele estava prestes a ir embora, a mulher ficou triste, dizendo que todos os moradores sentiriam sua falta. Apesar de não poder impedir ele de seguir viagem, desejou-lhe sorte e preparou várias rações caseiras para sua jornada. Como a viagem até Belaim levaria cerca de um mês, ficou evidente o quanto os aldeões o estimavam, mesmo que sua convivência com eles não tenha sido longa. De volta à estalagem, Takeru revelou ainda ter o minério de Miethil consigo, já que Jerome não o havia comprado. Pensativo, perguntou-se o que deveria fazer com ele. Seu pequeno dragão, Bi, também refletiu, mas o assunto era complexo demais para a criatura, que acabou adormecendo. Takeru, por outro lado, teve uma ideia. Usaria o minério precioso para criar algo útil em retribuição aos aldeões, que haviam sido tão bondosos com ele. Decidiu, então, fundir o minério mágico a uma lamparina de óleo. Surpreendentemente, conseguiu criar o item mágico com sucesso logo na primeira tentativa. Na manhã seguinte, os moradores se reuniram diante do portão da vila para se despedir de Takeru. Eles o cercaram com votos de boa sorte e orações, e Takeru agradeceu emocionado pela gentileza de todos. Em seguida, entregou ao guarda o artefato mágico que havia feito, explicando que ele criaria uma barreira protetora ao redor da vila, impedindo a entrada de pessoas mal intencionadas. A inspiração para isso veio do sino mágico que vira com a família do comerciante. O presente era tão valioso que os aldeões hesitaram em aceitar ele de graça, mas Takeru insistiu, dizendo que considerava aquele lugar seu lar e queria garantir a segurança de todos até o dia em que voltasse. Sem conseguir conter a emoção coletiva, ele não permaneceu por mais tempo, despediu-se rapidamente e partiu correndo da vila ao lado de seu companheiro,
o pequeno dragão Bi. Enquanto seguem viagem rumo a Belkin, Takeru não consegue deixar de notar como a estrada está tranquila e pacífica. Ele até pensa que pode ter quebrado a sorte ao comentar isso, pois logo avista uma criatura gigante à sua frente. Sem medo, utiliza sua habilidade de escaneamento para identificar o ser e descobre que se trata de um caranguejo gigante. Ao revisar o resultado do scan, percebe que a criatura é comestível, o que aumenta ainda mais sua empolgação. Preparando-se para o ataque, Takeru se apronta, mas Bi age primeiro. O pequeno dragão voa alto e emite um eco sonoro tão potente que explode nos ouvidos do caranguejo, matando-o instantaneamente. Takeru fica chocado. Não sabia que Bi possuía tal habilidade. Mal ele se prepara para recolher a criatura, mais caranguejos surgem à distância. Inicialmente, Takeru pensa que será fácil lidar com eles, já que caranguejos normalmente se movimentam de lado. Para sua surpresa, esses avançam diretamente contra ele. Felizmente, Bi o segura a tempo e voa para cima, enquanto os caranguejos colidem entre si, matando 2 deles no impacto. Takeru então parte para derrotar o último, utilizando seu bastão para desferir o golpe final. Com todos os caranguejos abatidos, ele prepara-se para cozinhar. Acende a fogueira, coloca sua enorme panela e transforma sua mão em uma faca para cortar os crustáceos. Em pouco tempo, a refeição está pronta, e ambos provam o sabor, maravilhados com o resultado. Sorrindo para Bi, Takeru reafirma seu vínculo com o companheiro, prometendo que continuarão viajando juntos, caçando criaturas estranhas e desfrutando de boas refeições. Eles selam a promessa com um alegre toque de mãos. Após vários dias de viagem, finalmente avistam uma enorme muralha ao longe, o destino deles, o grande reino de Belkain. A parede é tão alta que parece impossível de escalar, e Takeru fica maravilhado com a vista. A cidade de Belkain é conhecida como a capital do comércio do reino de Alzêrio. Começou como um ponto de encontro para aventureiros, mas cresceu e tornou-se uma cidade de porte médio, repleta de combatentes experientes. Ao usar seu scan, Takeru descobre que Belkain abriga a maior guilda de aventureiros do reino, o que o deixa ainda mais animado. Aproximando-se da muralha, nota uma longa fila. Todos estão sendo escaneados antes de entrar na cidade. Ele se junta à fila, observa que os outros carregam bolsas comuns e decide usar magia para disfarçar a sua também. Quando chega a sua vez, esconde Bi dentro da bolsa e entra no hall. O guarda inspeciona a bolsa, mas não encontra nada suspeito. Pergunta a ocupação de Takeru, que responde ser um coletor. O guarda supõe que ele está ali para vender mercadorias, mas Takeru explica que deseja se juntar à guilda. Independentemente do motivo, o guarda precisa usar um aval, um item que revela a intenção e o estado de espírito da pessoa para garantir a segurança da cidade. O scan revela que Takeru não é uma ameaça. Curioso, ele se pergunta o que os outros veem ao checar suas estatísticas. Ao examinar o aval, percebe que seus próprios atributos parecem comuns e até aparecem em azul, o que o tranquiliza, pois suas habilidades divinas não são visíveis aos olhos humanos. No entanto, o guarda nota algo em comum, a bênção do dragão, e pergunta sobre ela. Takeru libera Bi e explica que ele é seu animal de estimação, um presente do dragão. O guarda não vê problema, mas questiona se há alguma marca que comprove que Bi realmente pertence a Takeru. Ele utiliza um bengal que recebeu das crianças da cidade como prova. O guarda acena com a cabeça, mas diz que informará o prefeito sobre a presença de um dragão, o que Takeru considera aceitável. Em seguida, recebe instruções para chegar à guilda. Ao sair, seus olhos se arregalam diante do movimentado cenário das ruas de Belkin. Observa atentamente até avistar o grande prédio retangular da guilda. Dentro, sente-se perdido, até que uma mulher chamada Ariana se aproxima para recepcionar ele, explicando que ele pode trocar itens ou interagir com outros membros, mas Takeru deixa claro que veio se registrar como aventureiro. Ariana, a recepcionista, o faz sentar e traz o formulário de registro. Embora ele consiga ler e falar o idioma local, duvida se consegue escrever ele. Para sua sorte, ao escrever em sua própria língua, as palavras se transformam automaticamente no alfabeto de Belkain, o que o deixa entusiasmado. No formulário, ele se identifica como coletor que deseja tornar-se aventureiro. Ariana pergunta se ele já enfrentou combate, e Takeru lista as criaturas que derrotou. Para comprovar, a recepcionista pede evidências, então ele apresenta o caranguejo gigante que matou anteriormente. A visão assusta Ariana, que sai correndo para alertar os outros aventureiros. Um deles escaneia Takeru para verificar se é perigoso, e conclui que ele aparece em azul, indicando que é inofensivo. Takeru pergunta o significado, e o homem esclarece que azul significa segurança, conforme a leitura da coruja.
presumindo que ele queria vender as carapaças do caranguejo, o homem orienta a Ariana a continuar, mas Takeru explica que está se registrando como aventureiro e planeja comer o caranguejo. Todos ficam surpresos com a declaração. Eles nem sequer sabiam que caranguejos eram comestíveis. Só isso já os fez perceber o quão forte Takeru deve ser. Quando perguntado se havia vindo acompanhado, Takeru apresenta Bi. Ver alguém com um dragão como animal de estimação deixa todos ainda mais impressionados. Um dos homens chega a convidar ele para se juntar à sua equipe, mas Takeru ignora o convite. Ele está simplesmente satisfeito por ter causado uma boa impressão na cidade e acredita que terá grande sucesso ali. Após concluir seu registro, Ariana entrega a Takeru sua identificação, uma insígnia de aventureiro de rank F. Ele a veste com orgulho, notando que se parece exatamente com a pulseira que Bi usa no pulso. Juntos, eles tocam suas insígnias e sorriem, empolgados com as aventuras que os aguardam na movimentada cidade de Belcaim.